O 9º dia acabou. Você está chegando cada vez mais perto do dia do encerramento deste seminário de 10 dias de Dhamma. Tendo trabalhado seriamente com esta técnica durante 9 dias, entenda como irá utilizá-la no seu dia a dia. Se isso não for feito, então, frequentar um curso como este terá pouco efeito. Torna-se um rito vipassana, um ritual vipassana. Não ajuda. Vipassana não é para isso. Vipassana é uma arte de viver. A arte de viver uma vida correta, uma vida moral, de paz, de harmonia, benéfica para si e benéfica para os outros. É preciso continuar a se examinar para verificar se Vipassana, de fato, o está ensinando a levar uma vida correta. Isso só é possível quando se volta para casa e se pratica diariamente, de manhã e à noite. E mesmo praticando todos os dias, manhã e noite, se fizer disso apenas um processo mecânico, 1 hora sentado, como se contasse as contas do terço, isso não ajudará. Na sua vida diária, precisa ver como esta técnica começará a ajudá-lo. Em situações semelhantes, já enfrentadas anteriormente, como você lida agora com essas situações? Como você enfrenta as vicissitudes de sua vida? O sofrimento pode começar, mas com que rapidez você sai desse sofrimento? Assim, continue a se examinar. E caso verifique não haver qualquer mudança em sua vida, qualquer mudança para melhor, então há algo de errado. Ou a técnica não serve, mas a técnica é boa, porque ajuda milhares de pessoas no mundo todo hoje, e já ajudou tanta gente no passado. Não se pode duvidar da técnica. Então significa que você não está trabalhando da forma correta. Se assim for, entre em contato com seu professor assistente e descubra que erro está cometendo. Se você estiver realmente praticando Vipassana como se deve, então é preciso que ocorra alguma mudança para melhor. Não espere nenhum milagre, mas uma mudança ou outra deve começar. Pode acontecer algo que costumava acontecer antes. Acontece alguma coisa indesejada. Ou uma coisa desejada deixa de acontecer. Alguém se comportou mal e você reagiu. Você continua a reagir da mesma forma, com a mesma intensidade, pela mesma duração, ou alguma coisa mudou? E quando reage, quanto tempo leva para voltar a si? Em quanto tempo você começa a observar a sensação, saindo da sua negatividade, e passa a gerar amor e compaixão pela pessoa contra a qual tinha começado a gerar negatividade inicialmente? Continue a se examinar dessa maneira. Talvez enfrente, por 10 vezes, situação semelhante a outra já enfrentada. É bem possível que, em 9 vezes, reaja como costumava reagir. Não houve mudança. Ao menos uma vez em 10, se uma só vez em 10 deixar de reagir, se começar a observar sua respiração, sua sensação, é uma grande realização. Uma vez em 10. Isso irá se tornar 2 vezes em 10, 3 vezes em 10. E assim você verifica estar de fato progredindo na trilha. Digamos que surge uma situação que costumava surgir anteriormente e você reagiu e gerou negatividade, gerou raiva. Antes, ficava rodando nessa raiva, digamos, durante 8 horas seguidas. Você ficava fervendo por 8 horas. Raiva, raiva, raiva. Agora, notará que essa fervura baixa em 6 horas. Em 6 horas começa a sorrir. Mais tarde, notará que em 4 horas começa a sorrir. 2 horas, em 1 hora, meia hora, 15 minutos, 5 minutos. Se a duração do seu sofrimento não diminuir, então você é tão sofredor quanto era antes. Se sofria por 8 horas antes e agora sofre por apenas 6 horas, ganhou 2 horas. Você está sofrendo menos, está mais feliz. 4 horas. Se só ferve por 4 horas, só sofre por 4 horas. E assim, a duração deverá se reduzir cada vez mais. Mesmo que não tenha começado a observar sua respiração ou a sensação, notará que a duração da raiva se reduz, se reduz. A intensidade fica menor, menor. Nenhuma mágica, nenhum milagre, nenhum poder sobrenatural veio ajudá-lo. A lei da natureza é assim.
Se durante 10 dias esteve jogando o jogo das sensações, nesse caso, sua prática não terá bons resultados. Lembro isso com frequência aos alunos. Infelizmente, alguns fazem cursos e mais cursos, 10 cursos, 20 cursos, até 100 cursos, e mesmo assim as mudanças não ocorrem. E isso é porque estão jogando o jogo das sensações. Quando ocorre uma sensação agradável, ficam eufóricos. Maravilha, minha meditação é tão maravilhosa. Quando surge uma sensação grosseira, solidificada, desagradável, ficam deprimidos. Ah, minha meditação vai tão mal. Isso não é Vipassana. Isso é totalmente contrário a Vipassana. O tipo de sensação, agradável ou desagradável, não faz diferença. A sensação. Qual a natureza da sensação? Veja, é anicca. Surge e desaparece. Cada vez que surgir uma sensação, sua compreensão de anicca deve estar presente. Veja, surgindo, desaparecendo. Com essa compreensão de anicca, sua sabedoria cresce, sua equanimidade cresce, e assim você se beneficia de Vipassana. Caso contrário, não há benefício. Se ficar jogando o jogo das sensações, com sensações agradáveis, euforia, e com sensações desagradáveis, depressão, se isso continua curso após curso, se isso continua na sua meditação de manhã e à noite, que benefício pode esperar? Nenhum benefício. Mesmo se ocorreu algo indesejado e você reagiu com raiva, por que a raiva durou menos? Você nem começou a observar a respiração ou a sensação. É por causa da sua prática, manhã e noite. Ainda que a intenção de observar a respiração ou a sensação esteja ausente, parte da sua mente começa a observá-los. Você está fervendo de raiva. Em uma hora, pode ter alguns momentos aqui e ali em que observa a sua respiração. Observa a sua sensação. Na hora seguinte, de novo, alguns momentos. Esses poucos momentos são momentos maravilhosos. É como um carro correndo em alta velocidade, prestes a bater em alguma coisa. Se pisar no freio, diminui um pouco a velocidade. De novo, o carro está correndo e de novo pisa no freio. Teria continuado a correr por, digamos, 8 horas. Agora para em 6 horas. Depois em 4 horas, em 2 horas, em 1 hora. Sua raiva era tão forte que o teria levado a ferver durante 8 horas. Agora, sem querer, deu uma pausa momentânea, uma freada. Isso ocorre por causa da sua prática diária, supondo que não esteja jogando o jogo das sensações. Caso esteja jogando o jogo das sensações, o que acontece? Algo que lhe desagrada acontece no mundo exterior. Por isso tem uma sensação desagradável, e por causa disso se enraivece. Se quando perceber a sensação voltar a reagir, não estará saindo do seu sofrimento. Antes de praticar Vipassana, era o que fazia. Surgia uma sensação desagradável e reagia de forma negativa. Faltava equanimidade. Mas se trabalhar de forma correta, uma sensação desagradável aparece e você sorri. Ah, isto é impermanente. Vou ver quanto tempo dura. Isto é impermanente. Surge para desaparecer. Aí perceberá que essa observação começou a ajudá-lo. Dessa maneira, continue a se examinar para verificar se está ou não fazendo o uso correto de Vipassana na sua vida diária. Não espere que com um curso de 10 dias se torne tão perfeito que não terá mais nenhuma negatividade, nenhuma raiva fervendo. Ah, não. Vai diminuir, diminuir, diminuir. E isso basta. Devagar e com persistência, perceberá estar progredindo na trilha de Dhamma, na trilha da libertação, libertação de todos os sofrimentos. Toda vez que aparece um sofrimento, todos queremos sair dele. Ninguém quer rolar no sofrimento. É a ignorância que nos faz rolar no sofrimento. Rolar no sofrimento por longos períodos. Santos e sábios do passado,
Mesmo seres humanos comuns buscaram a forma de sair do sofrimento. Perceberam que, quando acontece alguma coisa muito desagradável na vida, sofremos muito. O incidente volta à mente com frequência e nos tornamos cada vez mais infelizes. Então, uma das saídas que descobriram foi desviar a atenção. Pode começar a perseguir prazeres sensoriais. Por exemplo, está sofrendo muito e, para sair do sofrimento, se distrai. Vai ao cinema, ao teatro, a um baile, a um bar. Isso ou aquilo. E sente, sim, saí do meu sofrimento. Mas não saiu do sofrimento, porque todos esses prazeres sensoriais geram apego em nossa mente. E apego e sofrimento vão juntos. Ficamos mais e mais infelizes. São duas faces da mesma moeda. Quando nos apegamos a um prazer sensorial ou a qualquer coisa, ao sermos privados dele, nos tornamos tão agitados, tão infelizes. Não estamos saindo do sofrimento. Essa não é a solução. Então, algumas pessoas santas recomendaram: redirecione sua atenção, não para um prazer sensorial, mas para outra coisa. Por exemplo, algo indesejado ocorre e você começou a gerar raiva. Você se levanta e caminha um pouco. Se não funcionar, então você se levanta e toma um copo d'água. Você está desviando sua atenção. Se não funcionar, comece a contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está desviando sua atenção. Caso nenhum dos sistemas acima funcionasse, havia uma solução que funcionou então e que ainda funciona. Se tiver devoção, forte devoção por qualquer deus ou deusa, qualquer pessoa santa, qualquer pessoa iluminada, seja quem for que lhe inspire devoção ou grande confiança, comece só a recitar o seu nome mentalmente. Recite, recite, recite. Por causa da sua devoção, será fácil para você recitar. E enquanto recita, você está distraindo a sua atenção, colocando sua atenção em outro lugar. Sua raiva diminui e você se sente libertado dela. Ofereceram uma outra solução. Imagine a forma ou a imagem de um deus ou deusa, ou uma pessoa santa, ou uma pessoa iluminada. Recorde essa forma imaginária e verá que sua mente irá se distrair. Sentirá estar saindo da sua raiva, do seu sofrimento ou de qualquer negatividade, qualquer contaminação que tiver surgido na mente. Parece ser assim. Parece ter eliminado sua negatividade recitando esses nomes, mas a realidade é outra. Quem se tornou totalmente iluminado, se tornou totalmente iluminado porque explorou todo o campo da mente e da matéria. Os iluminados transcenderam todo o campo mente-matéria e experimentaram algo além disso. Tiveram a experiência da verdade eterna, a verdade última, toda a lei da natureza. Compreenderam que, quando desviamos a atenção, temos a impressão de ter deixado de lado nossa negatividade, mas na realidade apenas a suprimimos. Sumiu do nível superficial da mente, mas foi empurrada bem lá para o fundo. No nível da superfície da mente sentimos: veja, agora não há raiva, ou ódio, ou má vontade, ou paixão, ou medo. Qualquer negatividade que havia aqui sumiu. Mas bem no fundo, suprimida no nível inconsciente ou no nível semiconsciente, continua a rolar. Multiplica-se sem cessar. Você não saiu do seu sofrimento. Fugir não é a solução. Os iluminados descobriram. Observe-a, observe-a. Quando surgir qualquer negatividade, digamos, surge uma paixão, não a suprima, mas tampouco permita que se expresse no nível vocal ou no nível físico. Da mesma forma, se surgir medo ou raiva, ódio, preocupação, não suprima nem expresse no nível vocal. Indicaram um caminho do meio. Observe-a. Surgiu raiva. Observe-a. Surgiu paixão. Observe-a. Se estiver observando, você não a estará suprimindo. E se você apenas observar, objetivamente,
não a estará expressando. Limite-se a observá-la e verá que a impureza se torna cada vez mais fraca e desaparece. Não se tornou um problema. Seu problema está resolvido porque você o observou. Uma solução muito boa, mas muito difícil de praticar. Muito difícil de praticar. Quando surge uma negatividade, digamos, surgiu raiva. Ficamos dominados tão depressa. É tão difícil. Não conseguimos observar. Algo que não se consegue observar não é uma solução. Em teoria, tudo bem, mas não se pode praticar assim. Então, precisa ter quem o lembre. Precisa de um secretário particular ao seu lado. Quando surge a raiva, esse secretário particular precisa lembrar: Senhor, veja, a raiva surgiu. Como disse Buda, observe sua raiva, observe sua raiva. Seu secretário particular vai trabalhar só 8 horas por dia, e você não fez um trato com sua raiva, estabelecendo que só venha quando seu secretário particular estiver de serviço. Pode chegar a qualquer instante em 24 horas, qualquer dia em 365 dias. Então, 3 turnos, 3 secretários particulares. E todo país tem suas próprias leis trabalhistas. Patrões precisam dar férias aos empregados. Então, 4 secretários particulares ou 5 secretários particulares. Quem pode se dar esse luxo? Tudo bem, digamos que alguém pode se dar a esse luxo. A cada momento tem sempre um secretário particular por perto, com uma sombra. Agora surge a raiva. O secretário particular diz: veja, senhor, raiva, raiva. Saia da raiva, observe a raiva. E você, antes de mais nada, lhe dá um tabefe. Seu tolo, você está aqui para me ensinar? Sou dono do meu nariz, sei o que devo fazer. Raiva. Raiva, afinal das contas, é raiva. Tudo bem, digamos que você não se comportou mal. Agradeceu. Muito bem, você foi contratado para isto, me aconselhou muito bem. Agora preciso observar minha raiva. Como observar a raiva? A raiva não tem forma, não tem cor. Se fechar os olhos e tentar observar a raiva, o que irá observar? Somente o objeto da sua raiva. Fulano disse isso, fulano fez isso. Alguma coisa indesejada aconteceu, alguma coisa desejada deixou de acontecer. Tudo isso vem à sua mente. Você não está observando a raiva. Você está observando o objeto da sua raiva. E isso estimula a sua raiva. A raiva cresce mais e mais. Você não está observando a raiva. Os iluminados, ao pregar um sermão ou ao dar conselhos, eram práticos. Sabiam muito bem que, ao surgir alguma negatividade, é muito difícil que se consiga observar essa negatividade abstrata, tal como é. Mas perceberam que mente e matéria são totalmente interrelacionadas. No que surge uma negatividade na mente, digamos, surgiu raiva, ou paixão, ou medo, qualquer impureza, começam a acontecer 2 coisas no nível físico. Uma no nível ligeiramente grosseiro, outra no nível um pouco mais sutil. No nível grosseiro, sua respiração perde a normalidade. Quando sente raiva, ou paixão, ou medo, a respiração nunca continua normal. Acelera um pouco, fica um pouco mais forte. Quando desaparece essa impureza específica, a respiração volta ao normal. Então, alguma coisa começa a acontecer no nível da respiração. E no nível mais sutil, outra coisa começa, uma reação bioquímica ou outra. Podem surgir palpitações, calor, transpiração, tensão. Alguma reação bioquímica começa a acontecer no corpo. Essas 2 coisas começam a ocorrer. É muito difícil observar a raiva como raiva, raiva abstrata, paixão como paixão, paixão abstrata. Mas se praticarmos, torna-se fácil observar a respiração, observar as sensações no corpo. Foi isso o que passaram a ensinar. Era muito claro que para uma pessoa comum, que se desenvolve, torna-se fácil observar. Mesmo raiva abstrata, paixão abstrata, podem ser observadas objetivamente. E foi por isso que pessoas iluminadas disseram: observe sua respiração, observe suas sensações.
Quando você observa sua respiração e suas sensações, você não está desviando a sua atenção. Essa própria sensação, essa própria respiração é como a outra face da moeda. De um lado da moeda está sua negatividade mental. Do outro lado, essas coisas físicas que acontecem, a respiração que sai do normal ou sensações que surgem no corpo. Você está enfrentando o problema. Não está fugindo nem suprimindo o problema. Encontrou-se uma solução maravilhosa e, para isso, é preciso praticar. Nenhuma mágica, nenhum milagre. O velho padrão de comportamento da mente sempre foi dar importância às coisas externas. Nunca procuramos compreender o que acontecia dentro de nós. Vipassana ajuda a ver o que acontece por dentro. Isso importa mais do que aquilo que acontece do lado de fora. Quando toda a importância é dada às coisas externas, temos a ilusão de que estou sofrendo por causa de coisas externas. Estou sofrendo porque fulano disse isso, fulano fez isso. Temos a impressão que a causa do sofrimento é toda externa, externa, externa. Um marido dirá: se minha mulher mudasse um pouco, nosso lar seria um paraíso. Tudo ficaria ótimo. Ela precisa mudar um pouco. E pergunte à mulher, ela vai dizer: meu marido precisa mudar um pouco, uma pequena mudança no meu marido e as coisas seriam uma maravilha. O pai dirá que o filho deveria mudar um pouco. O filho vai dizer que o pai deveria mudar um pouco. A sogra vai dizer que o genro, a nora, devem mudar. E a nora e o genro vão dizer que a sogra devia mudar. Todo mundo devia mudar, não eu. Eu estou muito bem. O que há de errado comigo? Só vemos defeitos do lado de fora. Sempre situamos a causa do nosso sofrimento fora, fora. Então toda a nossa energia, a nossa força pela vida fora é investida na correção de coisas externas. Nosso grande equívoco é esquecermos tudo o que acontece dentro de nós. Desperdiça-se energia. Em primeiro lugar, é tão difícil mudar os outros. Não se tem controle algum sobre os outros. Como é que pode mudá-los? Digamos que alguém se tornasse o soberano único do mundo inteiro. Com tanto poder, mesmo assim, seria impossível que tudo, na vida dessa pessoa, ocorresse conforme os seus desejos. Isso não é possível. Mesmo se com o poder que detém tentasse corrigir, consertar alguém, quem garante que alguém não vai erguer a cabeça e fazer algo contrário à sua vontade? Você não pode mudar o mundo todo, mas certamente consegue mudar a si mesmo. Certamente consegue. Existe um ditado no nosso país: a trilha é cheia de espinhos, cheia de pedregulhos. É muito difícil tentar limpá-la. Quando caminha, os espinhos e os pedregulhos irão lhe causar problemas. O melhor é usar sapatos e caminhar na trilha. Estará protegido, não precisará se preocupar com os espinhos. Eles continuam lá. Deixe-os onde estão. Ou o sol é muito forte e quer que seja menos forte. Ah, é quente demais para mim. E você não pode fazer nada para mudá-lo. Então pegue uma sombrinha. Aproveite essa sombra e corra. Sol forte não importa. Então deve se proteger. E proteger-se significa observar o que acontece por dentro. É isso que você começou a fazer ao praticar Vipassana. A não ser que você entenda a verdade total, estará sempre iludido. Panya. O significado literal da palavra Panya é Pakarena Janatiti Panya. Você entende as coisas de diferentes pontos de vista. Se procurar entender o problema de um ângulo único, terá uma verdade parcial. Verdade parcial é sempre distorcida, não ajuda. Quando você vê o mesmo problema de diferentes ângulos, está se aproximando cada vez mais da verdade total. Então a ilusão some. Então suas decisões são boas, suas ações são boas, porque você está observando a verdade total. Uma história do passado. 5 cegos, cegos de nascença, são levados para perto de um elefante. Nunca viram um elefante, são cegos de nascença. E lhes é pedido que examinem o elefante e o descrevam. Um deles segura a pata do elefante. Ah, eu sei,
é como um poste. Para ele, o elefante era como um poste. Outro segura o rabo do elefante. Ah, é como uma escova, como uma vassoura. Para ele, o elefante era uma escova, uma vassoura. Ou seja, todos os 5 fazem sua descrição de elefante. Todas são verdadeiras, mas só parcialmente verdadeiras, distante da verdade real. Da mesma forma, se continuar a ver as coisas por um só ângulo, é apenas uma verdade parcial, distorcida. Todas as suas decisões darão errado. Vipassana começa a ajudá-lo. A Panya começa a ajudá-lo a ver as coisas de diferentes ângulos. Faltava um ângulo muito importante. Desde o dia em que nascemos, abrimos os olhos e enxergamos só o lado de fora. Nunca nos preocupamos em ver o que acontece por dentro. Agora Vipassana proporcionou um novo ângulo. Alguma coisa aconteceu do lado de fora. Deixe-me ver o que está acontecendo por dentro. Assim, já não se trata de verdade distorcida, de um ângulo só. Agora tem pelo menos 2 ângulos, por fora, por dentro. E à medida que progride, terá mais ângulos por onde vislumbrar as coisas. Esse ângulo, o que mostra as coisas por dentro, é um ângulo muito importante. Atualmente, a causa do seu sofrimento aparenta estar 100% do lado de fora. Mas, ao progredir na trilha e começar a observar as coisas do lado de dentro, logo irá atingir o estágio em que você começa a perceber. Sim, algo aconteceu do lado de fora, mas algo aconteceu também por dentro. Então, a causa do meu sofrimento é 50% externa e 50% interna. Tudo bem, começou a compartilhar a responsabilidade, 50%. Você procura se modificar 50%, isso é bom. Mas com certeza chegará a hora, se praticar Vipassana corretamente, chegará na certa hora em que você começa a perceber que a causa do meu sofrimento é 100% interna. Nem 25% é externa. 100% da causa é interna. Nada externo pode me fazer sofrer assim, como nada externo pode me fazer feliz. 100% da causa da minha felicidade verdadeira é interna. 100% da causa do meu sofrimento é interna. Você começa, portanto, a trabalhar internamente, a dar toda a importância às coisas internas. Todo o padrão da vida irá mudar agora. Sairá do seu sofrimento tão facilmente, pois começou a ver as coisas por dentro. Um exemplo. Você foi prejudicado por alguém. Foi tremendamente injustiçado. Apela para a lei. Não sei como é nesta parte do mundo, mas no nosso país, quando uma demanda entra no sistema de justiça, leva anos e anos. De uma corte para outra corte, da Corte de Apelação para a Corte Federal, para a Suprema Corte. Digamos que tenha levado 7 anos para o caso chegar à Suprema Corte. O juiz da Suprema Corte examina toda a documentação e determina que a outra pessoa é 100% culpada. Você não é culpado. É a outra pessoa que deve ser punida. Tudo bem. O juiz determinou o castigo de acordo com a lei do país. Mas se você for uma pessoa sábia, começa a pensar: se não havia culpa da minha parte, se o juiz da Suprema Corte diz que eu não tive culpa, então por que sofri durante esses 7 anos? Durante 7 anos, dia e noite, não tive sossego. Deve existir alguma lei da natureza, alguma lei divina que explique por que fui castigado. Agora, através de Vipassana, você começa a entender por que foi castigado. Você é responsável. Você ferve de negatividade a cada momento. Fulano me fez isso, Beltrano me fez aquilo. Você é responsável. Você ficou fervendo dentro de si. Digamos que alguém venha e comece a xingá-lo. Ele é seu inimigo. Não quer vê-lo feliz. Quer vê-lo infeliz. É por isso que xingou e insultou. Xingou uma vez, o tornou infeliz e foi embora. E o que acontece? Ele queria que você ficasse infeliz só uma vez, porque só xingou uma vez. E o que acontece? Você responde: tudo bem, de acordo. Quer que eu seja infeliz? Vou ficar infeliz por horas e horas, dias e dias, anos e anos. Chega a dizer às vezes: ele me insultou tanto, não vou esquecer pelo resto da minha vida. Não vai esquecer pelo resto da sua vida? A quem você está fazendo esse favor?
vai continuar a rolar no sofrimento infernal, a vida toda. Não vou esquecer por 7 vidas. 7 vidas no inferno. Loucura! O que você está fazendo? No primeiro caso, o erro foi nosso. Alguém trouxe de presente uma ofensa e você a aceitou. Quando alguém nos insulta, o problema é daquela pessoa. É problema dele ou dela. Estão cheios de negatividade. Esse é o sofrimento deles. Por que compartilhar esse sofrimento? Por que assumir esse sofrimento? Apenas sorria como o Buda. Tudo bem, não aceitei seu presente. Se você precisa sofrer por isso, então precisa sofrer. Eu não vou sofrer por você. Não vou sofrer. A atitude de não esquecer foi errada. Pois então você ficou rolando no sofrimento, ficou lembrando. Ele me insultou assim, ela me insultou assado. Você fica ensaiando esse drama no palco da sua mente, repetidamente, anos a fio. Ninguém mais é responsável por isso. Você mesmo é responsável por isso. Cada vez mais, à medida que examinar a realidade interior, tudo se tornará tão claro. Eu sou responsável. Quando reajo, eu trago sofrimento para mim mesmo. Quando deixo de reagir àquilo que acontece fora de mim, não sofro. Posso sorrir. Toda a responsabilidade reside em mim, bem lá no fundo. Quando mudo meu próprio padrão de comportamento, me liberto do sofrimento. Começo a viver uma vida melhor. Mas isso exige muita prática. As coisas ficam mais fáceis se praticar Vipassana como se deve. Se você entender a prática claramente, esta estrutura material, como funciona. Entenda como as reações bioquímicas são o resultado das diferentes sensações que surgem. Como a mente, as 4 partes da mente, como o Vijnana, a parte cognitiva da mente, funciona, como a Sanya, parte da mente que reconhece, como a Vedana, a parte da mente que sente, como o Sankhara, a parte da mente que reage, funciona. Como essas 4 partes funcionam. Se você observar, vai perceber que a 4ª parte, Sankhara, a parte que reage, ficou muito forte. E a primeira parte, Vijnana, que é apenas cognitiva, que observa as coisas objetivamente, ficou tão fraca, tão fraca. A 4ª parte ficou tão forte. É esse o motivo do seu sofrimento. E então, com a sua prática de Vipassana, verifica que a 4ª parte, o Sankhara, tornou-se cada vez mais fraco. Mesmo que reaja, será como uma linha traçada na água, não será muito profunda. E a primeira parte, que é observar objetivamente, foi fortalecida. Você está saindo facilmente do seu sofrimento. Se não praticar de maneira adequada, não poderá esperar os resultados que deveria obter com a prática de Vipassana. Com o tempo, ao continuar a observar a realidade, ficará fácil localizar o erro, onde começa o sofrimento, como o sofrimento começa. Caso contrário, acredita. Cada vez que vejo essa pessoa, começo a gerar negatividade. É assim mesmo? Se for, isso quer dizer que há algo de errado com essa pessoa. A composição bioquímica dessa pessoa é tal que a sua composição bioquímica começa a mudar e você gera negatividade. Se isso for verdade, então todo mundo que vê essa pessoa deve gerar negatividade. E isso não acontece. Digamos que essa mesma pessoa seja vista por 5 pessoas diferentes ao mesmo tempo. Uma pessoa pode gerar negatividade, raiva. Outra pode gerar paixão. Uma terceira pode gerar medo. A 4ª pode gerar outra coisa. Todos 5 geram coisas diferentes. Então fica claro. O algo errado não está nessa pessoa. Está em mim. O problema de cada indivíduo está dentro dele ou dela. Um exemplo. Um artista, muito talentoso, faz com tinta e pincel um retrato em uma tela. Uma bela imagem aparece, muito bela. Ele ou ela olha para essa imagem. Lindo! Essa pessoa é tão linda. Perde a estabilidade da mente. Quero viver com essa pessoa. Essa pessoa é tão linda, preciso viver com essa pessoa. As pessoas dizem, você é um louco. Essa é sua própria criação, surgiu de sua própria imaginação.
Não existe verdade nessa imagem. Agora você quer viver com esse quadro. Como é possível? Ah, não, não posso viver sem essa pessoa. Preciso ter essa pessoa. Sujeito maluco. Da mesma forma, o mesmo artista pode pintar outro quadro. Bem horroroso, bem feroz. Ah, essa pessoa é tão má, tão feroz. Vai me consumir, vai me devorar. Por favor, salve-me. As pessoas vão dizer, sujeito maluco, essa é sua própria criação, sua própria imaginação. O que está fazendo? Podemos chamar esse artista de louco, mas cada um de nós joga o mesmo jogo. Cada um cria figuras e então reage a essas figuras. Cada um de nós esculpe imagens e reage a essas imagens. São todas figuras imaginárias. No entanto, que tremenda reação geramos. Um exemplo. 20 anos atrás, alguém disse alguma coisa ou fez algo que eu não gostei. Isso quer dizer, meu Sânia não gostou. Meu Sânia disse, muito mal. E assim que meu Sânia disse, péssimo, meu Sankara reagiu. Uma pessoa muito má. A negatividade surgiu e eu esculpi uma imagem dessa pessoa. Muito mau sujeito, muito mau sujeito. Durante 20 anos não o vejo. Após um intervalo de 20 anos, vejo a mesma pessoa e começo a reagir. Muito mau sujeito, muito mau sujeito. Ora, em 20 anos, pode ter se tornado um santo, quem sabe? E mesmo no início era apenas meu Sânia quem disse, muito mau sujeito. Na verdade, talvez nem fosse tão mal, quem sabe? Era minha própria criação. Eu esculpi uma imagem dessa pessoa como um mau sujeito. Reajo a essa imagem que foi criada por mim, esculpida por mim. Essa imagem se interpõe entre a realidade dessa pessoa e a minha reação. Isso se interpõe entre os dois e reajo a essa imagem. Assim também um outro exemplo. 20 anos atrás, alguém disse alguma coisa ou fez algo que me agradou. Ou seja, meu Sânia gostou. Meu Sânia avaliou. Ah, pessoa maravilhosa, um perfeito cavalheiro. Que pessoa mais santa. Há 20 anos não o vejo. Após um intervalo de 20 anos, continuo com essa imagem. Um perfeito cavalheiro. Pode ter se tornado um diabo. Nesses 20 anos, pode ter mudado muito. E quem sabe, talvez fosse um diabo desde o início. Foi só meu Sânia quem disse, um perfeito cavalheiro, um perfeito cavalheiro. Estou reagindo às minhas próprias imagens. Essa realidade irá se tornar cada vez mais clara se começar a examinar o funcionamento das 4 partes de sua mente. O funcionamento da interação da estrutura mental e material. Tudo isso fica tão claro. Basta observar objetivamente. Objetivamente. A mesma pessoa, o mesmo objeto, visto por 5 pessoas diferentes. 5 pessoas diferentes têm 5 imagens diferentes da mesma pessoa. Estão reagindo às suas próprias imagens, não à pessoa. Inclusive, o mesmo objeto pode entrar em contato comigo por qualquer porta sensorial, olhos ou ouvidos, ou seja qual for. 5 vezes diferentes. O mesmo objeto e, no entanto, reajo de 5 maneiras diferentes. Digamos que certas palavras cheguem aos meus ouvidos. As mesmas palavras chegam aos meus ouvidos 5 vezes e reajo de 5 maneiras diferentes. Se for um bom meditador de Vipassana, torna-se muito claro. Um exemplo. Esse exemplo é apenas um exemplo. Não há nenhuma realidade nele. É apenas um exemplo. Uma tarde, caminho com 5 dos meus alunos. Está quase escuro. Há alguém deitado no caminho. Um dos meus alunos esbarra nessa pessoa, chuta essa pessoa. A pessoa grita: "Você está cego? Você tem olhos ou casa de botão?" Essas palavras chegam aos meus ouvidos. Percebo sensações no meu corpo. Sensações muito agradáveis. Um fluxo de sensações muito agradáveis. Alguém xinga: "Você tem olhos ou casa de botão?" E eu tive sensações muito agradáveis. Um incidente. Um segundo incidente. Estou andando sozinho. Esbarro nessa pessoa e ela grita. As mesmas palavras, no mesmo tom. "Está cego? Você tem olhos ou casa de botão?"
Agora verifico não ter nenhuma sensação agradável. Tenho sensações desagradáveis. Um terceiro incidente. De novo, um exemplo é apenas um exemplo. Caminho com meus 5 alunos. Esbarro de novo nessa pessoa e ele grita as mesmas palavras de novo. Está cego? Você tem olhos ou casa de botão? E verifico que as sensações desagradáveis são mais agudas do que da última vez. As mesmas palavras, e no entanto, quanta diferença. Uma quarta vez, de novo caminho, esbarro na pessoa, de novo, no mesmo tom ele grita: Você está cego? Você tem olhos ou casa de botão? E de repente percebo: essas são as palavras do meu filho. Meu filho me xingando. Está cego? Você tem olhos ou casa de botão? Ah, a sensação se torna tão desagradável, tão desagradável. A quinta vez. De novo, um exemplo é um exemplo. Caminho com 5 dos meus alunos. Esbarro nessa pessoa. Ele grita da mesma forma. Reconheço, meu filho. Agora é inteiramente insuportável, insuportável. Por quê? As mesmas palavras nos meus ouvidos 5 vezes. Por que cada reação é tão diferente? O que acontece? Um bom meditador de Vipassana começa a entender o que acontece. Da primeira vez que essas palavras chegaram, meu Sanya disse: Sim, são palavras de xingamento, mas não são para você, são para os seus alunos. E esses alunos eu vivo ensinando. Permaneçam conscientes, caminhem com consciência, caminhem com atenção. São tão imaturos, não entenderam nada. Eles esbarram em alguém e agora precisam aturar esse xingamento. Eu sou um professor de Vipassana. Não cometeria semelhante erro. O insulto não é para mim, é para os meus alunos. E há sensações agradáveis por todo o corpo. Assim que nascemos, crescemos e adquirimos o uso da razão, se é que adquirimos o uso da razão ou o perdemos, quem sabe, mas em geral dizemos que adquirimos o uso da razão. A primeira coisa que fazemos é esculpir nossa própria imagem. Eu, Goenka. E quando crio minha própria imagem, crio um lindo Goenka, um Goenka maravilhoso. Instalo essa imagem no templo da minha mente. Maravilhoso, Goenka é tão maravilhoso. Agora, no primeiro exemplo, vi que o insulto era para os meus alunos. Eles são tão imaturos, enquanto que eu sou um professor de Vipassana, uma pessoa tão madura, etc. Dei mais uma lustrada na minha imagem. Ah, maravilhoso. Goenka é tão maravilhoso. Os outros cometem erros, mas ele não comete erros. Da segunda vez, o mesmo insulto foi lançado, e meu Sanya disse: O insulto é para você agora, não para os seus alunos. Não há alunos aqui. E essa imagem esculpida, e o apego a essa imagem, tudo isso se espatifa. Alguém me insultando? A mim, um grande professor de Vipassana como eu? O que aconteceu com você? Você não está sangrando, não está morrendo. O que há de errado? Por que você está gritando? Agora, toda a atitude muda. Começam a surgir sensações muito desagradáveis. E de novo, pela terceira vez. Por que foi ainda mais desagradável? Porque meus 5 alunos estavam lá comigo. Esculpimos uma imagem de nós mesmos, a instalamos em nossa própria mente e desenvolvemos um bocado de apego a ela. Isso já é uma loucura. E agora, outra coisa que se faz. Instalamos uma boa imagem de nós mesmos nas mentes dos outros. Todo aluno deve pensar: Goenka é maravilhoso. Ah, Goenka é maravilhoso. Encenamos tantos dramas, tantas coisas, só para estabelecer uma boa imagem. Eu tinha feito tanto para instalar uma boa imagem de mim mesmo nas mentes desses 5 alunos. Agora, aquela imagem foi espatifada. No caso anterior, só uma imagem tinha sido espatifada. Agora, 5 imagens foram espatifadas. Sinto-me tão infeliz, 5 vezes mais infeliz. Se alguém me xinga quando estou sozinho, posso sentir. Ele me insultou, não importa. Agora, alguém me insultou em público, diante de tantas pessoas. Insulto é insulto, quer se esteja sozinho, quer com os outros. Então qual a diferença?
A diferença é que você colocou sua imagem nas mentes de tanta gente. E quando essas imagens são espatifadas, fica bem mais infeliz. Isso se torna cada vez mais claro à medida que você penetra mais fundo dentro de si e faz um estudo analítico. A quarta vez. Por que é mais desagradável? Eu. A esfera do eu aumenta agora. Meu. Você começa a criar imagens de meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido, minha mãe, meu pai, meu isso, meu aquilo, meu isso e aquilo outro. Esculpe uma bela imagem e começa a gerar apego imenso por ela. No nível aparente se engana. Eu amo meu filho, amo minha mulher, amo meu marido, amo minha mãe, amo meu pai. Se penetrar mais fundo, entenderá que não ama ninguém. Na época do Buda, o rei do país, Pasenadi, entrou em contato com Buda. Aprendeu Vipassana e tornou-se um bom meditador. Quando um membro da família se torna um bom meditador, aos poucos os outros são atraídos. Sua família toda era de meditadores de Vipassana. Sua mulher, Malika, a rainha, também era uma ótima meditadora. Ambos meditavam na sua sala de meditação no palácio. Um dia, após uma sessão de 1 hora, o rei perguntou à rainha: Malika, me diga, a quem você ama mais que tudo no mundo? E ela respondeu: Maravilha, a mesma pergunta veio à minha mente enquanto eu estava meditando. E percebi, eu não amo ninguém. Amo a mim mesma. Pasenadi sorriu. Ele disse, a mesma pergunta veio à minha mente. Eu me examinei e descobri que só amo a mim mesmo. Não amo ninguém. Sem Vipassana teria sido totalmente diferente. Uma rainha dizendo ao rei, eu amo só a mim mesma, não você? Que tipo de rainha seria? Sua cabeça teria rolado. Mas aqui o rei e a rainha eram ambos meditadores de Vipassana. Muito felizes, foram ao Buda e disseram, Senhor, na meditação aconteceu isso. E Buda disse, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Esse é o início, de onde pode começar a se corrigir. Enquanto estivermos na ilusão de que eu amo fulano, amo Beltrano, amo Cicrano, não estamos saindo da loucura. Quando começamos a perceber, eu só amo a mim mesmo, veja que pessoa autocentrada, que pessoa egoísta eu sou, então podemos começar a nos corrigir. Aqueles a quem chamamos de meus, meu filho, minha mulher, meu marido, etc., você tem sonhos para eles. Tem certas ambições e deseja que essas ambições, esses sonhos se realizem. Sonha que essa pessoa irá realizar seus sonhos. Esse sonho, aquele sonho. E é por isso que você os ama. Ama esperando alguma coisa em troca. E quando se ama, esperando alguma coisa em troca, não se está amando essa pessoa. Está amando a si próprio. Ama suas próprias ambições, seus próprios sonhos. Amor autocentrado. Isso não ajuda. Amor puro é uma estrada de mão única. Você dá sem esperar nada em troca, apenas dá. Quando um meditador de Vipassana começa a perceber isso, então começa a sair do egoísmo, da mente estreita. Portanto, o que aconteceu no 4º episódio? Esse meu filho, tantos sonhos. Quando ele crescer, será o filho de um professor de Vipassana. Servirá tão bem ao professor. Será tão obediente. Assim e assado. E agora meu Sanya diz, essas palavras são do meu filho. Meu filho me xinga, uma pessoa comum na rua, desconhecida, e para a qual não alimento sonhos para o futuro. Se essa pessoa me xinga, eu não gosto, mas tem pouco efeito. Mas meu filho, se é ele quem me xinga, é insuportável. Agora, a 5ª vez. Por que é ainda mais insuportável? Por causa do mesmo erro que vivo repetindo. A imagem do meu filho. Quando tento instalar minha imagem na mente dos outros, também tento instalar a imagem do meu filho, minha filha, minha mulher, minha isso e aquilo. Eles são tão maravilhosos. Podem ter algum defeito, mas encubro esse defeito. Não. Eles são tão maravilhosos. As imagens do meu filho estabelecidas nas mentes de 5 dos meus alunos. Essas imagens são espatifadas. Logo, estou 5 vezes mais infeliz. Tudo isso vai se tornar muito claro quando souber observar suas sensações.
Alguma coisa aconteceu e você observa. Que tipo de sensação estou tendo? Alguma coisa aconteceu. Que tipo de sensação? É assim que Vipassana irá ajudá-lo. Se não fizer uso de Vipassana na sua vida diária, será como qualquer outra religião organizada. A pessoa vai ao templo, à igreja, à mesquita e realiza esse rito, aquele rito, e fica toda feliz. Sou uma pessoa muito religiosa. Isso não ajuda a nossa vida. Estamos nos iludindo. Se Vipassana também for transformada nisso, faço um curso por ano, sento para meditar de manhã e à noite, meu dever está cumprido. Agora, Buda que faça algo por mim. Ele fará porque eu estou fazendo o trabalho dele. Ele me disse para fazer isso, e eu estou fazendo. Agora compete a ele me livrar de todo sofrimento. Não funciona assim. Você precisa mudar o seu próprio padrão de comportamento, compreendendo, no nível mais profundo, como vive gerando infelicidade. Momento a momento, só cria sofrimento para si próprio, ou desejo ou aversão, com essa sensação ou aquela sensação, desejo, aversão. Você está repleto de sofrimento. Agora, com esta técnica, está saindo desse comportamento maluco, saindo do seu sofrimento. Vir a um curso como este não deve ser tomado como um rito ou um ritual. É preciso que a sua presença aqui tenha um propósito. O propósito principal é compreender a realidade da mente e da matéria dentro de si no plano da experiência. E cada vez que vem, desenvolve certas qualidades. Essas qualidades irão ajudá-lo a atingir o objetivo final da libertação completa. Existem 10 boas qualidades. Quando completar essas qualidades, alcançará o objetivo final facilmente. No idioma do passado, o idioma do Buda, eram chamados paramis. Um parami é uma qualidade que o ajuda a atravessar o oceano do sofrimento e alcançar a outra margem livre de todo sofrimento. Existem 10 paramis. Quando se vem para um curso como este, temos uma oportunidade maravilhosa para desenvolver todos os 10 paramis pouco a pouco. É como ter 10 jarros ou 10 potes. Se colocar uma gota em cada jarro, gota a gota, há de chegar uma hora em que todos os jarros estarão cheios, repletos, e você atingirá o objetivo final. O que são esses 10 paramis? O que são essas 10 qualidades? Lembre-se delas para da próxima vez que vier, ter todo o cuidado e colocar pelo menos uma gota em cada jarro. Quanto mais gotas, melhor. Um parami é Nekkhamma Parami, o parami da renúncia. Precisamos renunciar à vida de leigo para não restar nenhum apego. Nem todo mundo está preparado para renunciar à vida de leigo. Nem todos podem virar monge ou monja. Então, como desenvolver esse parami? É um parami importante. Temos uma ótima oportunidade aqui durante 10 dias. Não raspamos a cabeça, nem vestimos o hábito, mas para todos os efeitos práticos, levamos uma vida de um monge, de uma monja. Porque em cursos como este se vive da caridade alheia. Qualquer alimento que se ingere é caridade alheia. Qualquer espaço, caridade alheia. E por que nos tornamos um monge ou uma monja? Não há nada que podemos chamar de meu. Aqui não há nada que podemos chamar de meu. Todos esses paramis levam ao estágio em que o ego inteiro se dissolve. O estágio final de ausência de ego leva ao objetivo final. Quando renunciamos à vida de leigo e nos tornamos monges e de mão estendida mendigamos de casa em casa pedindo comida, o ego começa a se dissolver. Recebe-se uma oportunidade maravilhosa aqui para praticar a renúncia. De início, quando começaram os cursos na Índia, e durante algum tempo aqui no Ocidente, quando não tínhamos ainda nosso centro de meditação, cometemos um erro. Levamos tempo para corrigi-lo. Cobrava-se dos alunos, não pelo ensinamento, pois o ensinamento não tem preço. Como se pode cobrar por isso? Que dinheiro alguém pode dar? Mas casa e comida, as despesas práticas cotidianas, eram cobradas dos alunos. Isso era errado. Mas quando começamos a ter centros mundo afora, então Dhamma começou a ser ensinado,
na sua forma pura, de modo puro. Se dinheiro for cobrado, então não se obtém esse párame de renúncia, porque você sente o tempo todo: estou pagando por isso. Quando faz suas refeições: ah, isso não está ao meu gosto, paguei por isso. Não, isso não está bom. Quero isso, quero aquilo. Seu ego está presente. Por outro lado, um monge, uma monja, aceita o que lhe for dado. Mendigos não escolhem. Você recebe, come e fica feliz com isso. Está dissolvendo o seu ego. Isso é muito importante. Para isso é importante não cobrar nada. Não se cobra o ensinamento, não se cobra casa nem comida. Quando estava para ser criado o primeiro centro de meditação na Índia, e antes de mais nada apresentamos a ideia às pessoas lá, todos os administradores ficaram com muito medo. O quê? Goenka-ji, o que é que você está fazendo? Este é um país tão pobre. As pessoas ficam dias inteiros sem comer. E você sugere dar refeições gratuitas aqui? Haverá uma multidão tão enorme. E eu disse: não se preocupem, deixe que venham. Precisam trabalhar das 4 ou 4h30 da manhã até as 9, 9h30 da noite. Se meditarem, se trabalharem, não importa. Se vierem só para comer, então não vão trabalhar, vão fugir. Aí não importa. E não importou. Nada aconteceu. Tudo correu perfeitamente bem. As pessoas vieram trabalhar seriamente. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Quando comecei a ensinar no Ocidente, disseram: bem, no Ocidente vão desconfiar de você, vão questionar. Por que não cobra, nem pela comida? Há algo de errado. Tem alguma má intenção. Ou está sendo financiado por algum governo, por um serviço de informações ou algo assim. Algo de estranho acontece. Caso contrário, como é que alguém pode oferecer casa e comida de graça? Como é possível? Não é possível. Essa dúvida impedirá que as pessoas venham. E eu disse: essa dúvida vai embora. Não se preocupem. E veja, foi embora. Então, Dhamma, quando ensinado em sua forma pura, é de grande ajuda para os alunos. Ajuda a desenvolver esse párame de renúncia. Você sente: eu sou um monge aqui. Por 10 dias sou um monge. Sou uma monja. Preciso viver como um monge ou como uma monja da caridade alheia. E isso lhe ajuda. Outro párame é Sila Párame. Os 5 preceitos que você adotou aqui devem também ser observados fora daqui. Mas é tão difícil no mundo exterior. Você fica violando esse preceito ou aquele preceito. Aqui não há oportunidade de violar nenhuma de suas silas. Ainda que se deva ao ambiente, você é mantido ocupado das 4, 4h30 da manhã, até 9, 9h30 da noite. Pelo menos durante 9 dias ou 10 dias mantém sua sila tão perfeitamente. Amanhã, no 10º dia, quando começa a falar, há um ligeiro perigo. É por isso que se observa silêncio durante 9 dias, para observar essa sila. Quando começar a falar, pode exagerar alguma coisa ou esconder alguma coisa, e sua sila é violada. Então, durante 9 dias, pratica a sila perfeita. Você obtém esse párame. E o próximo párame é Virya, esforço. Como leigos, precisamos fazer esforço, mas o esforço que se faz é para ganhar dinheiro, para o próprio sustento. Sim, é preciso trabalhar. Mas ao vir para um curso como este, Virya é a verdadeira Virya. Virya para purificar sua mente. Virya para levar uma vida boa. Todos os esforços que faz são esforços para purificar sua mente. Purificar sua mente. Isso vai para o seu crédito, o crédito de seu párame de Virya. E o seguinte, Panya Párame, sabedoria. Se ficar em casa lendo as escrituras ou indo assistir a palestras de Dhamma em algum lugar, você adquire sabedoria. Sutta Maya Panya, Tinta Maya Panya. Mas isso não é um párame. O párame é Bhavana Maya Panya, viver a sabedoria. Precisa viver a vida de sabedoria. Tudo isso acontece enquanto permanece aqui por 10 dias. Vive a experiência da sabedoria. Vive a sabedoria. Tem a experiência das realidades internas e a experiência da lei da natureza dentro de si.
Experimenta viver em harmonia com a lei da natureza. Isso se torna seu párami, o párami de Panya. Outro párami é Kanti Párami, tolerância. Ao vir para um curso como este, 100 alunos ou 200 alunos sentam juntos, meditando. Você tenta não perturbar os outros, mas alguém começa a perturbá-lo. Alguém começa a tossir, arrotar, soluçar. Alguma coisa acontece e você se sente tão irritado. Esses sujeitos malucos, por que perturbam os outros? Então, de repente, percebe: ah, não vim aqui para gerar negatividade. Devo gerar somente compaixão, amor. Essa pessoa é ignorante ou está doente. Por que devo gerar negatividade? E sai dessa negatividade. Aprende a desenvolver seu párami de Kant. Tolerância, tolerância, tolerância. E o próximo párami, Satya, o párami da verdade. A verdade, no nível vocal, é um bom párami. Mas no nível mais profundo, mais sutil, todo passo na trilha deve ser dado com a verdade. A verdade que você experimenta. Não a verdade experimentada por Gautama, o Buda, nem a verdade experimentada por Jesus Cristo, nem a verdade experimentada por seu professor. Nada disso. Sua própria experiência, de momento a momento, irá levá-lo à meta final da verdade última. Então, Satya. Verdade, verdade, verdade. Esse párami se fortalece cada vez mais. E Aditana Párami. Firme determinação. Alguém vem a um curso como este e a primeira coisa é fazer uma firme determinação. Vou ficar aqui por 10 dias. Aconteça o que acontecer, não vou fugir no segundo dia, não vou fugir no sexto dia. Não vou fugir em dia nenhum. Vou ficar aqui por 10 dias. Qualquer tipo de operação é aceitável para mim. Outro adítana que se adota. Vou observar todas as regras, regulamentos, disciplina e horário. Esse adítana ajuda. Outro adítana vem depois de Vipassana. Você senta por 1 hora, 3 vezes por dia, não mexe as pernas, nem abre as mãos, nem abre os olhos. Há tanta dor, no entanto, cumpre seu adítana. Esse párami é um párami maravilhoso. A longo prazo é de tanta ajuda. Compreenda. Quando essa pessoa se tornou totalmente iluminada, naquela noite, quando se sentou debaixo da árvore, ele sentou com um adítana. Uma firme determinação de que não vou mudar minha posição, não por 1 hora ou 2 horas, não vou mudar minha posição até estar inteiramente iluminado. Pode levar anos, anos a fio, que todos os meus ossos sejam espalhados. Não vou me importar, não vou mudar minha posição. Se você atingir esse estágio e se sentar, e depois de 10 minutos começa a doer e você disser, não, mais tarde eu sento, mais tarde eu sento. Isso não ajuda. Então, ao longo de muitas vidas, precisa desenvolver esse párami de adítana, 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 para quando chegar a sua hora, se sentar com firme determinação e ser bem-sucedido. Isso é muito importante, muito importante. Outro párami é meta. Amanhã você irá aprender essa técnica. Amor por todos os seres, compaixão por todos os seres. Aprendemos desde criança. Ame seu vizinho. No nível superficial, repetimos. Seja feliz, meu vizinho, seja feliz. Mas temos tanta negatividade para com essa pessoa. Bem lá no fundo, repetimos. Vá para o inferno, meu vizinho, vá para o inferno. Você é tão mau. Isso não funciona. Isso não se torna um párami. Lá no fundo, a sua mente inconsciente é muito mais forte do que o nível superficial da mente. Quando você oferece meta apenas no nível da superfície, não funciona. Não se torna seu párami. Praticando essa técnica durante 9 dias, você purifica sua mente. Você rompe a barreira entre a mente consciente e a mente inconsciente. E então, amanhã, no 10º dia, aprenderá a prática de meta. Que todos os seres possam ser felizes. Que todos os seres compartilhem minha paz, minha harmonia. Então, não há nenhum traço de negatividade e você aprende a verdadeira meta que conta a seu favor como um párami. E o seguinte, o Peka. Com todas as experiências que tem aqui, o Peka.
Equanimidade, equanimidade, equanimidade. Com qualquer experiência que tenha, agradável, desagradável, neutra, equanimidade. Você tem uma oportunidade maravilhosa para praticar isso. Normalmente na vida, quando surgem altos e baixos, vicissitudes, talvez tenha equanimidade, mas essa equanimidade será no nível superficial da mente. Agora você está experimentando tudo no fundo da mente. As sensações estão sendo experimentadas pelo nível mais profundo da mente, e você está treinando o nível mais profundo da mente para permanecer equânime. Upekkha, upekkha, upekkha. Isso se torna seu parami. E o próximo? Dana parami. Doação. É muito difícil para um leigo atingir a meta final. Por quê? A principal dificuldade é que o leigo não deve sair mendigando comida. Um monge e uma monja devem sair para mendigar comida, mas um leigo precisa trabalhar duro. Precisa trabalhar honestamente e ganhar dinheiro para o seu sustento, para sustentar aqueles que dependem dele e para sustentar outros. Essa é a responsabilidade do leigo. Quando você está trabalhando e começa a ganhar dinheiro, então o ego fica inflado. Veja, sou uma pessoa tão inteligente, sou uma pessoa tão astuta, tão esperta. E é por isso que tenho sucesso. Os outros não têm sucesso. Eu ganho esse tanto, eu ganho aquele tanto. A pessoa desenvolve tanto ego na mente por causa do dinheiro que ganha. E enquanto o ego estiver presente, você estará distante da meta final da libertação total. Mas então, como sair desse ego? Por um lado, precisamos ganhar dinheiro. Por outro lado, todo o dinheiro que entra gera ego em você. É por isso que pessoas santas, pessoas iluminadas aconselhavam: seja quanto for que você ganhe, entenda sempre que não está ganhando só para você. Claro, você está ganhando para o seu sustento e para o sustento daqueles que dependem de você. Mas também está ganhando para os outros. Os outros têm uma participação naquilo que eu ganho. Então o ego fica menor, menor, menor. Não fica tão forte. Num curso como este, praticamos durante 10 dias, dissolvendo o ego, purificando a mente, purificando a mente. E aí fazemos uma doação. A doação é de acordo com a nossa capacidade. Se é maior ou menor, é irrelevante. Damos com a pureza da mente, sem esperar nada em troca. Qualquer dano vira impureza quando você espera alguma coisa em troca. O seu amor se torna muito impuro quando você espera algo em troca. Seu serviço aos outros se torna muito impuro se você espera algo em troca. Da mesma forma, o dano que você dá fica muito impuro se você espera algo em troca. Eu dei tanto dano, então deve haver uma casa preparada especialmente para mim. Quando eu vier, devo ficar lá, com todo o conforto. Quando eu não estiver, tudo bem, deixe os outros usarem, mas quando eu vier, devo ficar lá. E ser o primeiro a ser admitido para os cursos. Devo ser sempre o primeiro a ser admitido. Tudo isso é esperar alguma coisa em troca. Ou, eu dei bastante dana. Então, nessa casa ou nesse prédio, meu nome deve estar escrito. Doado por Goenka, o grande Goenka. Toda essa loucura vem do fato de não sabermos o que é Dhamma. É isso que temos feito a vida toda. Trabalhando aqui por 9 dias, por 10 dias, dissolvendo o ego, a pessoa sente: ah, tudo que estou fazendo é para o bem dos outros. Assim como eu recebi tantos benefícios porque alguém deu por mim, alguém fez essa caridade, e é por isso que obtive esse Dhamma maravilhoso que me faz tanto bem. Da mesma forma que mais e mais pessoas sejam beneficiadas por ele. Então, a caridade que vem de uma mente pura, querendo ajudar os outros, querendo ver os outros livres do sofrimento, esta conta a seu favor como um parami. Caso contrário, quando o ego fica inflado, não é um parami. Quando você vem a um curso como este, você recebe uma oportunidade maravilhosa para desenvolver todos esses 10 paramis. Você medita, purifica sua mente e desenvolve todos os 10 paramis. As pessoas também vêm para dar 10 dias de serviço nestes cursos. Aqueles que vêm para dar serviço
estão desenvolvendo os mesmos 10 paramis. Recebem uma boa oportunidade servindo aqui. Descobrem que estão desenvolvendo seus paramis. Gota por gota, nos 10 potes, potes grandes ou potes pequenos, você desenvolve os paramis. Se você vai se tornar um Samasambuda, o pote é muito grande. Leva um tempo enorme. A libertação completa vem mesmo com um pote menor. Mas todos os 10 potes precisam ficar cheios. Todos os 10 paramis precisam estar completos. E para isso você tem uma oportunidade maravilhosa quando vem para um curso como este. Aproveite bem a oportunidade. Da próxima vez, quando vier fazer um curso, procure se lembrar que estou vindo para o curso não como um rito, não como um ritual, não como uma cerimônia religiosa. Eu vou preencher meus próprios paramis. Vou fazer uma mudança na minha vida, uma mudança para melhor. Continue a aplicar Dhamma em sua vida. Todos esses 10 paramis vão ajudá-lo em sua vida cotidiana, não só na hora da meta final. Vão ajudá-lo o tempo todo na sua vida diária. Quando surgir qualquer problema, você vai ver que um parami ou outro vem ajudá-lo. Essas são todas qualidades positivas. Uma mente pura precisa ter todas essas qualidades positivas. E, praticando, estará desenvolvendo essas mesmas qualidades. Que todos seus 10 paramis se desenvolvam, sejam preenchidos. Que todos vocês atinjam a meta final. Que todos vocês experimentem a libertação. Libertação das amarras, das cadeias, das correntes, de todas as contaminações, para que possam desfrutar da verdadeira paz, verdadeira harmonia, verdadeira felicidade, verdadeira felicidade. Bhagavad Sarva Mangalang Bhagavad Sarva